Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tem Profissão. No vídeo de hoje a gente vai estar falando do projeto na prática. E com o título desse projeto na prática que você já tem acompanhado, hoje será como eu faturei R$ 6.997 utilizando este projeto que eu vou mostrar para vocês. Para quem não conhece, o projeto na prática é onde a gente expõe com transparência cada equipamento que a gente utilizou e a necessidade do local, mostrando para vocês cada item e mão de obra. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o projeto e o local onde foi feito esse serviço. Isso aqui é uma fazenda onde cuida de cavalo, tem aqui uma pista para os cavalos estar sendo treinado, baias onde eles ficam guardados lá, e houve a necessidade de estar monitorando e verificando melhor todas essas imagens que atualmente se encontram dessa maneira. Qual foi o projeto que a gente teve aqui que a gente viu a necessidade? Aqui tem uma rua onde toda a entrada para essa fazenda situa-se aqui. E aqui é um cruzamento. Para lá não tem nada. Para lá acaba uma outra estrada de terra que não tem o porquê a gente estar focando. Então, primeiro a gente viu a necessidade então de pegar esse cruzamento que tem nessa rua e a entrada de todos os carros, caminhões que entram com os cavalos para ter acesso à portaria. Aí a gente tem a portaria de acesso. Colocamos uma câmera também para estar focando na pessoa que está chamando aqui no interfone para se comunicar com a entrada da guarita. Aqui então a pessoa chega, se comunica e a câmera já começa a gravar essa pessoa e o veículo que foi estacionado. Após isso, nós identificamos que a pessoa vai, para ter acesso aqui ao escritório, ela só tem uma porta de entrada. Também colocamos uma câmera nessa varandinha, que é onde dá acesso à porta de entrada, para focar todo esse trajeto que a pessoa teve até chegar no escritório. Após isso, fomos identificar a necessidade das outras câmeras. Conversando com o cliente, ele passou que precisava verificar toda essa passagem em torno da pista, nessa frente da pista. Então a gente colocou uma câmera focando para cá. Por que eu falei primeiro essa parte? Não estou indo lá para trás. Porque a gente foi dividido esse projeto em duas partes. Essa é a parte 1 e essa é a parte 2. A parte 1 e parte 2. Por que eu estou falando assim para vocês? Porque foi um sistema feito por câmeras IP. As câmeras IP foram situalizadas aqui na parte de energia, foi toda centralizada nesse switch PoE, que para quem não sabe, um switch PoE é um switch que consegue gerenciar tanto os dados da câmera quanto a energia daquela câmera também, através do mesmo cabo. Você não precisa estar levando outra alimentação. É bem parecido com o que a gente está acostumado a falar aqui no canal, o Power Balloon. Só que o Power Balloon ele manda o sinal de vídeo e a energia. Já esse sistema ele trabalha com o sinal de dados e energia. A diferença é que o sinal de vídeo da câmera é um positivo e um negativo. E o sinal de dados, ele precisa de outras vias para estar transmitindo. Então, essa comunicação é através do IP e da própria internet. 4 vias fica ali para alimentação de energia e 4 vias você utiliza para gerenciamento de dados. Essa é a diferença, então, entre o Power Balloon, que a gente está acostumado a falar aqui, e aí o sistema PoE de switch. Esse switch que a gente utilizou foi um switch de 5 portas para estar comunicando essas 4 câmeras que a gente falou aqui para vocês e se comunicar com a internet. Essas câmeras foram interligadas via cabo de rede aéreo. Então aqui tinha um poste, a gente passou desse poste para o outro poste e veio para o escritório onde está o DVR. E aí aqui também foi feito esse sistema aéreo das câmeras. O restante a gente fez por dentro do telhado mesmo. Terminando essa primeira parte, nós vamos falar agora da segunda parte aqui de como foi feito. A gente colocou uma rack ligada com o switch para estar comunicando essas 4 câmeras e gerenciando a energia. Com isso, a gente passou o cabeamento todo pela estrutura, que era um telhado de aço. Então, a gente passou todo o cabeamento por ele e interligou 4 câmeras. Essas 4 câmeras também são câmeras IP e de comunicação PoE. O que eu quero dizer com isso? Que cada câmera dessa precisa de um cabo chegando até aqui. Não foi feito nenhuma ramificação de cabo no meio do caminho, não foi sangrado o cabo
puxando ali pelo balão. Foi feito pelo sistema IP e se comunicando todo centralizado no switch que se encontra aqui. As 4 câmeras, a ideia foi focar nas baias dos cavalos, onde eles ficam lá guardadinhos lá. Uma câmera ficou focada oposta à outra, sendo que uma pega o fundo aqui da pista e o outro pega o restante da pista. Agora, interligando esse sistema, essa parte 2 com a parte 1, a gente colocou um sistema de rádio. Aqui tem aproximadamente 100 metros ou um pouco mais, não passa disso, 100, 150 metros no máximo, mas a gente poderia estar interligando isso aqui até quilômetro. Basta você regular e bater esse alinhamento, coisa que é um pouco difícil. Geralmente a gente utiliza rádio para até 500 metros, depois disso a gente pinga entre um e o outro, mas se você tiver um aparelho que possa medir todo esse alcance e enlace que tem de um rádio ao outro, fica excelente, você pode passar aí até mais. Mas no caso a gente utilizou aqui esse tipo de antena, que é uma antena da Siso, da marca Intelbras, que é uma antena mais fechada, então precisa estar alinhadinha, uma olhando para a outra corretamente, senão você perde aí sinal. Então a gente utiliza em menos distância por conta disso. Aqui a gente fez o enlace de transmissor e receptor, interligando então aí a parte do escritório com a parte da pista. Agora a gente vai falar para vocês aqui um pouco de cada equipamento que a gente utilizou nesse sistema, apresentando o projeto e a necessidade que o cliente tinha passado para a gente implementou isso e agora eu vou mostrar para vocês cada equipamento que foi listado. O primeiro equipamento que a gente utilizou no projeto, que a gente pensou aí, foi o NVD da Intelbras de 8 canais com HD de 3 TB Purple. Eu até friso isso aqui para vocês, pode estar utilizando um outro tipo de marca, como o Skywalk da Seagate, sem problema algum, pode estar utilizando. Eu preferi utilizar o Purple, como estou utilizando o sistema Intelbras. Quem recomenda muito a Seagate é a Giga. Você vai até encontrar que ela recomenda um ou outro, e a Purple a Intelbras recomenda. Eu gosto de utilizar quando estou usando o sistema Intelbras, porque, primeiro, o DVR não fica dando aquele aviso para o cliente falando que ele não está utilizando um HD que é de qualidade e é certificado por eles. Então, acaba trazendo uma desconfiança do cliente, dele achando que a gente colocou um equipamento de baixa qualidade. Prefiro, então, colocar um sistema que não vá dar esse aviso. Outro porque, como o projeto do NVD ele foi projetado pensando na Purple, eu acredito que o gerenciamento do HD, a comunicação dele, há uma diferença ali, tem uma comunicação entre DVR e HD com mais facilidade e melhor qualidade de transmissão. E no caso esse sistema, como é um sistema caro, um sistema de muito valor mesmo, não valor de dinheiro, mas valor para o cliente do local, para não ficar sem gravação, a gente utilizou então esse sistema Purple como garantia. Outro item, switch PoE. Para quem não conhece, o switch a gente comentou um pouco no projeto, mas voltando aqui, o switch nada mais é que o C-switch que você já está acostumado a ver em computador. Se você não sabe o que é isso, um switch ele é como se fosse um Benjamin, que você coloca na tomada, ele ramifica 3 tomadas. Mais ou menos isso. Você vai conectar um cabo de rede nesse switch, e o switch ele vai ter de 8, de 16, 32, 64. Você vai tendo aí switch de maiores portas. No caso aqui a gente utilizou um switch de 5 portas. Então é isso. Vem um cabo de rede que sai do switch e ele interliga, que sai do roteador, perdão, e interliga nesse switch. Saindo desse switch, ele consegue ramificar. Pode sair de outro switch também, como nesse serviço mesmo. Foi no switch que ele levou ao outro e vai ramificando saídas e atribuindo IP para cada máquina através do seu IP fixo que você vai estar alocando. Não é um switch gerenciável. Switch gerenciável é quando você consegue liberar aquela porta específica para aquele MAC, para aquele IP sendo fixo, outra máquina se conectar naquela porta não vai funcionar. Não, aqui é um sistema mesmo, se você for ver, um pouco mais amador, porque não há necessidade de todo esse gerenciamento. Pode ser um sistema mais aberto, sendo que cada câmera tem o seu IP fixo alocado para o seu switch. É um switch PoE, porque ele transmite a energia e os dados pelo mesmo cabo.
Esse switch é um switch ativo, onde a câmera ela recebe 24 volts e ela utiliza o que ela necessita, que no caso 12 volts que a câmera quer por padrão. Utilizamos também 8 câmeras. As 8 câmeras foram padrões. Eu não coloquei nesse projeto como essa aqui varifocal, essa com maior resolução. Não, coloquei todas no mesmo padrão, até mesmo porque não tinha uma distância maior que 20 metros para a gente estar utilizando. E aí também a gente consegue até enxugar um pouco mais o orçamento, por mais que você veja. É um orçamento caro, um serviço que o cliente vai pagar é um valor mais alto. Então por isso a gente até optou em estar enxugando um pouquinho mais esse valor aí. E a gente colocou a câmera que é necessária ali no projeto do cliente. Nada de extravagância, nada de sobrando a mais para no futuro. Se ele optar essa câmera, ele focar em outra área, talvez ele precise sim estar trocando e colocando uma câmera de maior alcance. E claro, isso foi passado para o cliente na hora da venda. Vale lembrar que as câmeras também são PoE. Então, para você se comunicar com o switch, lembre-se de sempre estar olhando se é um PoE. E se esse PoE é um PoE ativo, pois existem PoEs passivos. Existe hoje modelos de câmera, então a Intelbras ela produz uma câmera que é PoE passivo, o valor dela é bem barato, então você vai acabar sendo tentado a comprar ela e tá vendendo na hora para o seu cliente, porque o orçamento vai acabar sendo mais barato, mas ela não é recomendada para esse sistema que a gente utilizou. Por quê? A distância máxima dela é só 40 metros. E você precisa utilizar fonte para estar ligando essa câmera. Mas espera aí, não é PoE? É PoE, mas ele é passivo. Ele não tem essa comunicação igual tem o switch com a câmera. Então você precisa colocar esse PoE passivo. Se você não sabe o que é isso, é um adaptadorzinho que você liga uma fonte nele. E aí tem uma portinha PoE que vai para a câmera e outra portinha LAN que vai para o seu switch. Se você for colocar 8 câmeras, são 8 caixinhas dessa perto ali do seu switch, perto da sua fonte. Não tem como você tá fugindo disso, tá mandando só cabo. Precisa dessa caixinha e no máximo 40 metros cada câmera. Teve câmera aqui que a gente teve, foi até 80, 90 metros, que foi essa última. Não ia se encaixar nesse padrão e a gente precisava de um switch para estar se comunicando de uma maneira padrão e de melhor velocidade para não estar dando nenhuma interferência com a rede. Entrando nisso, a gente vai falar do cabeamento. Foi um cabo 100% cobre. Por que eu optei 100% cobre? Tem um vídeo que eu até falei para vocês, dá para utilizar aí um cabo de liga, um cabo mais baratinho para algumas distâncias mais curtas. Mas como utilizamos para distâncias mais longas, não tem como você abrir mão disso. O cabeamento, se você colocar um cabeamento mais barato, vai dar um prejuízo aí na frente, que você vai perder a comunicação com as câmeras, vai ficar oscilando essas câmeras, que vai te proporcionar aí erros e problemas que só vai trazer prejuízo para o seu nome. E também, se você for observar, como a gente falou, a gente tem cabos que são aéreos. Então esse cabeamento que a gente passou, ele é 100% cobre e ele é blindado. Todo esse cabeamento foi passado 90% em locais que são abertos e semi-abertos. Para uma maior durabilidade desse cabo, como ele é um cabo blindado, ele é parecido com esses cabos da Telefônica, que passa por poste mesmo. Então tem 3 capas nele que vai estar proporcionando uma maior durabilidade do cabo e com isso pode esquecer que o cabo vai ser o último a dar defeito nesse sistema, que não vai te dar dor de cabeça. Próximo item, um switch 10100. Ou conhecido como switch gigabit, ou conhecido como switch /1000. Esse switch, para quem não sabe, ele consegue transmitir até 1000 megabytes por segundo. Como a gente está utilizando bastante câmeras ali, também esse switch gerencia uma rede pequena que tem no escritório, para não dar um atolamento ali na transmissão de dados e de fluidez da rede ali do cliente, a gente optou em deixar mesmo essa porta bem acima, talvez 1/100 até pelo cálculo já daria. Se você calcular cada câmera IP que a gente tem aqui, a transmissão dela vai ser mais ou menos 1 megabyte por segundo, sem problema. 1/100 daria tranquilo, contando com os computadores que tem na rede. Mas para não acontecer um gargalo na rede e acabar dando esse tráfego maior, e até mesmo se eles aumentarem hoje a rede deles, colocarem mais computadores, 1/1000 vai suprir tranquilo e não vai precisar trocar esse aparelho. E
Por mais um motivo é que a internet deles hoje é fibra, e é uma fibra de 120 MB. Com isso, 1/100 ele não vai suprir a velocidade da internet também pro DVR, tá entrando nessa internet alta, e para os computadores também. Para o computador ele está entrando aí nessa rede de velocidade maior, 120, 240 MB até a internet, o provedor deles oferece. Um switch /100 vai limitar a velocidade da internet a 100 MB. Então isso, o roteador deles é um roteador também /1000 para oferecer 100% da velocidade da internet para os computadores que estarão fazendo download e para a gente que vai estar acessando lá e fazendo download dessas imagens também. Outro item, rack vertical. Quando você fala rack vertical até fica um pouco difícil você lembrar o que é isso. Mas esse aqui é aquela rack que você utiliza para 4 canais do DVR. O rack da marca Onyx, por exemplo. Tem a rack lá, que são 4 canais que você conecta cabinho lá de rede, cabinho coaxial e liga seu DVR. A diferença dessa rack aqui é que você pagar bem mais barato, é só a caixa, não vem com aquela plaquinha protetor de surto, já que a gente não vai utilizar cabo de rede com balloon, nem cabo coaxial, é só a caixa, é mais para organização. Essa rack aqui, a gente deixou bem aqui, ó, porque como é um ambiente semi-externo, ficaram lá dentro a gerenciamento de energia e o switch. Então aí conseguiu ter uma transmissão de cabeamento bem mais organizado do que a gente deixar exposto lá ou comprar uma caixa mais cara. Então é uma caixa mais barata e vai suprir nesse serviço. Nesse serviço ficou excelente. O próximo item, rádio outdoor. Aqui é onde eu comentei com vocês. A gente precisou aí de um par de rádio outdoor para estar fazendo essa comunicação entre transmissor e receptor. Não existe isso, tá? Para você comprar o rádio que é transmissor e comprar o rádio que é receptor. A Intelbras hoje ela vende equipamento assim e ela fala que é própria para a CFTV. Não caia nessa, porque você vai gastar mais com isso só porque ele já vem configurado como transmissor e receptor. Isso você mesmo pode estar fazendo. É uma configuração bem simples e básica. Você entra no menu dele, escolhe para ele ser transmissor, escolhe para ele ser receptor, e aí você conecta um no outro, coloca uma senha, pronto, já está feito. Mas se você quiser o luxo e tiver também aí uma margem de dinheiro sobrando para você comprar e não querer fazer essa configuração, não tem problema, compra lá. Mas a gente utiliza aqui hoje, que é o rádio outdoor da Intelbras, que é o modelo CISO. Os dois, eles não vêm como receptor e transmissor, a gente configura e consegue estar alocando e configurando nessa rede. Próximo item, DPS. Isso, aquele protetor de surto, a gente não abre mão. A gente deixou um lá no DVR e deixamos outro lá interligado ao switch. Dentro dele também, aqui no caso, a gente utilizou uma calha de tomadas, 10 tomadas de 10 A. E aqui a gente colocou um filtro de linha. Isso, você vai até achar estranho, um sistema tão grande desse não tem no break. Não tem no break, porque eles têm um gerador lá, então a energia não para. Se cair energia, o gerador já entra automaticamente e a energia ela é suprida. Então a gente não está utilizando no break, mas está usando um sisteminha de proteção de surto e estabilização, que é o DPS e o filtro de energia com a calha de tomadas. Com isso a gente já vai para os conectores. O conector que a gente utilizou, RJ45 Cat6. Por que Cat6 para o meu conector RJ45? Cabos blindados 100% cobre, ele exige aí uma bitola um pouco mais grossa mesmo do seu cabo. E isso o Cat5 vai te deixar um pouco na mão. Que como as entradas do Cat5 é mais estreita, a hora que você fizer o conector vai dar um trabalho você conseguir encaixar. Por mais que ele seja Cat5, esse cabo que a gente comprou aqui, ele é um pouco mais barato, Cat5e, a gente não optou em colocar aí um conector RJ45 Cat5 e sim um Cat6. Facilitou muito na hora de crimpar os cabos, é mais velocidade e mais qualidade também na hora de estar fazendo toda essa infraestrutura. E claro, nossa velha e guerreira, caixinhas de proteção para os conectores. Por mais que os conectores das câmeras Intelbras ela venha com uma proteção para umidade, para você estar conectando ali, a gente utiliza a caixinha para estética. A estética fica muito melhor com aquela sobra de cabo, que acaba ficando uma sobrinha ali de alguns centímetros para você fazer a conexão. Você enrola, coloca na caixinha, tampou ali, enfim, precisou fazer manutenção, só abrir a caixinha e colocar. Não esqueça disso.
utilize sempre essa caixinha. O valor é baratinho, facilita muito e traz uma aparência melhor para o seu cliente e para o seu serviço. E por que então que eu optei nesse projeto utilizar o sistema IP? Primeiro que a transmissão de distância entre o escritório e a pista onde ficariam as câmeras é uma distância longa. O prestador de serviço antigo lá, ele já tinha utilizado até mesmo a passagem pelo solo. Usou um cabo Cat5 comumzinho, tá? E esse cabo veio dar defeito com menos de 1 ano de serviço. Claro, esse prestador nem está prestando mais serviço lá. Eu tomei o lugar dele por conta disso. Não conseguiu dar um suporte técnico lá para o cliente. Ele deu 3 meses de garantia, deu uma enroladinha, foi lá, arrumou o cabo e foi parando o sistema e até que largou mão. Então a gente optou em não passar o cabo por baixo aqui da terra, nem por mangueira, nem por caixa de passagem, nem conduíte, nada. A ideia foi mesmo eliminar todo o cabeamento que tem aqui para não ter mais manutenção nenhuma. Porque se der manutenção um dia, vai ser um rádio ou outro que deu problema. Não vai dar manutenção de cabeamento, já que o cabeamento que a gente está passando é um cabeamento de alta qualidade, blindado, passando pelas estruturas, não está passando nada pelo solo. A comunicação de maior distância é sem fio. Então essa foi a ideia, o sistema IP, por conta disso. Eu bem poderia colocar essas câmeras aqui sem ser IP, poderia até utilizar um Power Balloon, mas já que eu estava implementando 4 câmeras IP, eu achei melhor a gente já entrar aí com uma categoria de ponta de linha, de tecnologia, que é o IP, e aí eu aproveitei e coloquei essas câmeras como IP também. Até mesmo essa câmera, a distância é curtinha, mas o gerenciamento da câmera é muito melhor, ela é uma câmera autônoma, eu não dependo de nenhum gerenciamento de energia a não ser os meus switches PoE, a não ser que esse switch venha a queimar, aí é só fazer a substituição que ele já vai estar comunicando automaticamente com uma velocidade bem superior ao que se eu utilizasse um Power Balloon. E com isso vem aquela velha dúvida que todo mundo, quando você fala de sistema IP e coloca a rádio no meio, o pessoal fala, internet via rádio é uma porcaria. Quem nunca escutou isso de um cliente? Se você oferecer rádio só para ele, falar assim, vou colocar rádio aqui para você, ele vai falar que o sistema é o pior do mundo, porque todo mundo já teve uma amarga experiência que é a internet via rádio, aquela internet que dá um vento, para, chove, para, faz sol, para, tá frio, para. Sistema que fica parando constantemente. Aqui você não tem isso, tá? Primeiro porque é um sistema de ponto a ponto. Não tem como desalinhar, pode entrar vento, pode passar o que for, que ele não vai perder nenhuma comunicação. Outra porque a gente está se comunicando e aqui tem um endereço como se fosse o seu roteador. Quando você conecta lá, casa do Kessler, aí eu vou lá, coloco minha senha para conectar. Aqui da mesma forma, aqui tem lá o transmissor que eu denominei e aqui é o receptor. O receptor ele busca na internet, busca na rede wireless o transmissor e ele conecta através de uma senha que foi feito e ninguém vai conseguir se conectar a esse transmissor já que precisa de uma senha para estar podendo fazer essa comunicação. Então é um sistema muito seguro e muito rápido, tal qual fosse cabo. A mesma velocidade, se eu tivesse um cabo passando para essas câmeras aqui, é a velocidade que eu tenho de transmissão entre um rádio ao outro. Pode ficar tranquilo, então na hora da sua venda, frise que o rádio que você utiliza é um rádio de transmissão de dados da câmera. Não é um rádio que você está pegando aí de uma rede, de um provedor de internet via rádio, não é nada disso. O sistema é seu e é privado, não vai dar nenhum problema, pode ficar tranquilo. E a outra dúvida é, por que o sistema PoE e não o sistema via fonte? Por conta da distância. Se eu utilizo um sistema PoE, eu posso estar utilizando até maiores distâncias. Agora vale lembrar que a Anatel, ela homologa o sistema que até 100 metros ele é autorizado, que não vai dar nenhuma perda de dados. Porém, a Intelbras, ela vem como descritivo no seu switch, que consegue transmitir até 250 metros. Você pode oferecer isso para o seu cliente, explica para ele, mas se for uma empresa que é homologada, ela só vai homologar até 100 metros. Após isso, ela não garante que esse cabo não vai ter perda de dados. Mas a gente nunca teve nenhum problema com isso, até mesmo porque a Intelbras ela certifica que o switch ele consegue transmitir os dados e a energia até 250 metros.
e não vai dar nenhuma perda do seu sistema. Isso até 5 câmeras no nosso caso aqui, que foi o switch. Se for um switch de 8 portas, que é uma porta para comunicação de LAN e 8 portas PoE, você também consegue transmitir até 250 metros, já que cada porta ela recebe a voltagem da fonte e ela é dividida por igual. Você não tem nenhuma portinha com mais ou menos de energia porque está mais longe, mais perto. Isso não tem. Mas se você utilizar as 8 câmeras para 250 metros, ela vai funcionar. Ou se você utilizar as 8 câmeras para 5 metros, ela vai funcionar perfeitamente e do mesmo jeito. Tá? Então foi por isso que a gente optou nesse serviço utilizar um sistema PoE e não um sistema por fonte. E claro, tem toda a organização. Se eu utilizasse fonte, ficaria todo aquele PoE passivo com P4, com fonte ali para poder dar mau contato. Num sistema tão grande como esse, não é viável. Agora, dentro de tudo isso aqui, eu preciso apresentar o meu orçamento. Um orçamento de 6.900 e pouco, no caso R$7.000, é mais difícil para você apresentar para o seu cliente. Claro, eu tinha lá uma outra opção que o cliente estava querendo. Qual que era a opção que ele estava pedindo ali? Que era para utilizar câmeras comuns. Câmera com gerenciamento por fonte, câmera analógica mesmo, porém HD. E aí eu venho com esse carro enorme e jogo nas costas dele. Eu falo, ó, agora vai ser o câmera IP e pronto, é isso aqui. Não foi assim. Então, como que eu apresentei todo esse sistema? Primeiro, esse orçamento ele não foi só enviado por e-mail, tá? Até no nosso modelo de orçamento, se você não fez download, aqui embaixo tá para você, clica lá, faz download, que tem um vídeo pronto para você para ensinar como monta todo o orçamento e envia para o cliente. A gente fala, pega, manda pelo WhatsApp, por e-mail, mas é um sistema muito grande, não é tão informal para você encaminhar. Então, o que eu fiz? Primeiro eu fui lá, li todo o projeto dele e fiz todo o esboço de projeto. Primeiro, não foi feito só o orçamento enviado. Foi feito esse projeto que eu fiz o desenho para vocês. Eu montei por Excel mesmo, uma tabela bem simples, mas eu fiz todo esse gerenciamento. Coloquei desenho, mostrei aonde cada câmera ficaria, transmissão de rádio, como seria ali, aonde ficaria o DVR. Tudo isso que eu coloquei para vocês estava lá no meu projeto, no meu esboço da planta que eu encaminhei. Lembrando, não é nenhuma planta profissional feita por AutoCAD não, uma plantinha feita em Excel. Fiz, montei em PDF, pronto, em PDF para não ter nenhuma alteração. Aí eu fui para o meu modelo de orçamento, aquele mesmo que você faz download e você usa no seu dia a dia, também utilizo, e fiz todos esses descritivos de equipamentos, com o valor unitário e o valor total. Coloquei a descritivo da minha mão de obra, expliquei certinho o que seria feito, e o prazo de entrega do sistema, que no caso aqui foram 5 dias úteis para entregar, mas a gente utilizou apenas 3. Finalizado isso, encaminhei para o e-mail dele, já agendando ali uma visita para estar conversando com ele sobre esse orçamento. Porque se eu encaminho por e-mail e pronto, ó, tá aí, ele já estava com uma ideia de um outro orçamento que ele estava em mãos, que era um orçamento para um sistema analógico. Eu não estava aprovando um orçamento desse, eu queria que ele fizesse um sistema mais robusto e de melhor qualidade para não dar nenhum problema para mim, já que também esse cliente é um cliente que é contrato meu hoje. Então, uma consequência de um serviço desse aqui, eu preciso arcar mesmo fora da garantia, já que ele me paga um contrato para estar verificando essas câmeras. Então, eu já queria colocar um sistema para não ter nenhuma dor de cabeça. Então, eu terminei, mandei e agendei já uma visita com ele, aí sim, eu fui pessoalmente e expliquei tudo isso que hoje eu estou explicando para vocês aqui no vídeo, foi explicado ali na mesa da reunião. Expliquei para ele cada item, expliquei como seria, levei em mãos o orçamento, levei em mãos aquela plantinha que foi feita em Excel, simples, mas objetiva, e ali o cliente conseguiu identificar que a necessidade dele não era utilizar aquele sisteminha analógico simples, mas sim utilizar um sistema mais robusto. Por mais que caro, esse sistema ele já mostra para o cliente que o valor dele é muito maior do que 7 mil. O valor dele vai superar isso, o valor dele vai estar protegendo os cavalos, vai estar protegendo de algum funcionário que está maltratando os animais, vai estar protegendo a segurança do escritório dele, vai proteger toda a fazenda dele. Quanto que não vale isso perto desse orçamento? Então o cliente ele para de pensar isso aqui como preço e começa a ver o valor do sistema. Foi assim que a gente apresentou o sistema. E ali foi fácil estar fechando o serviço. Com um atendimento, com uma visita conversando, o sistema já foi fechado. E é aí que você consegue convencer o seu cliente a optar pelo mais caro e deixar o mais barato. Parece ser difícil, né? Quando você manda o orçamento, o cliente fala, eu quero mais barato.
É difícil? É. Você demanda tempo, demanda todo o seu serviço. Eu poderia estar fazendo todo aquele trabalho de colocar na plantinha, escrever, convencer e não conseguir convencer ele. Ele está em fechar com outra pessoa, claro, eu corro esse risco. Mas esse risco ele é minimizado quando eu venho com toda essa carga de conhecimento e mostro para o cliente que eu tenho 100% domínio de conhecimento em cima desse projeto que eu estou oferecendo para ele. Eu só estou vendendo aquilo que eu confio e não aquilo que eu quero lucrar.